boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com o André Wakimoto, do escritório CP da Advogados, grande amigo. Tudo bem, André? Olá, Edson. Como é que você está? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Que isso, uma honra ter você aqui comigo, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. André, antes de mais nada, se apresenta rapidamente, só para o pessoal saber quem é André Wakimoto. Claro. Edson, advogado, atuo nesse mercado desde muitos anos, mais de 25 anos até. Comecei em 97 em bancos de investimento, na área jurídica, claro, mas no mercado ainda muito incipiente. Estamos falando de quando? 25 anos. Isso aí, né? Isso aí. 97 já dá mais de 25 até. E peguei, né? Desde então não larguei mais. Eu gostei, caí de paraquedas no Já caiu no mercado de capitais? Caí de paraquedas no mercado de capitais. Eu não sabia que naquela época nem o que era um fundo de investimento. Uau! Fui aprender com a prática mesmo. Desde então continuo nesse ramo. Passei por algumas instituições financeiras internacionais, acompanhei esse mercado até o momento em que eu decidi migrar para escritório de advocacia. O CP já tem 20 anos, completa 20 anos agora em agosto desse ano. Você é pioneiro então, fundador? Exato. Aí a gente iniciou esse projeto do escritório porque a gente naquela época nós éramos tomadores de serviço como bancários. E sentimos uma necessidade de um escritório focado em asset management principalmente, um escritório que pudesse atender os clientes de uma forma mais próxima então a gente teve essa ideia de montar um escritório naquela época 4 pessoas, 5 pessoas para atender esse nicho num mercado ainda, de novo, muito incipiente, né? Muito. A gente está falando aqui começo dos anos 2000, então a gente apostou, né? E estamos remando até hoje. Antes da 409, né? Antes. Eu peguei uma época onde supervisão de fundos era dividida entre Banco Central e CVM, né? Isso! Nós tínhamos fundos de renda fixa, regulados pelo Bacen, Circular 2616, e naquela época a gente tinha a instrução CVM 215, que regulava os FIC-FIMIAs, que eram os fundos de renda variável. Então, eu peguei desde aquela época, peguei a adaptação na época para 302, depois para 409, depois para 555 e chegamos agora na 175. Nossa. Então, a gente acompanhou todas essas mudanças, esses grandes marcos regulatórios, como a gente gosta de chamar, Hudson. E é muito interessante ver onde nós estamos hoje, né? De onde partimos e agora onde nós estamos. Nossa, pego até o gancho então para a gente começar a conversa aqui. A gente teve resolução 160, 175, 178, teve marco da securitização também. Estruturalmente é outro mercado de capitais, sim ou não? Sim, é outro mercado, e eu acho que é um mercado que a regulamentação finalmente, na minha visão, atingiu o que deveria já existir, em termos de estrutura, em termos de modernidade, em termos de alinhamento com as estruturas internacionais já existentes. Então, a gente consegue perceber claramente nesses últimos 20, 25 anos uma mudança clara do mercado, mas que não foi acompanhada pela regulamentação. Ou seja, o mercado cresceu, ficou maior e tal, mais complexo, mas a regulamentação... E sempre estava remediando, sempre correndo atrás. Mas isso mudou. Nos últimos 10 anos, de 5 a 10 anos, isso é muito mérito do regulador, a gente tem que aqui ressaltar isso. A CVM tem batido no bolão, né? Sim. Eu sempre fui muito crítico à CVM antiga, mas hoje eu elogio muito a CVM, porque eles, de 10 anos para cá, eles mudaram esse jogo. Eles realmente buscaram se modernizar e se preparar para o mercado que estava chegando. E acho que eles conseguiram. Né? Quando a gente olha 160, que é uma norma de oferta pública, ultra moderna, super alinhada com o que nós temos hoje, a 175 de fundo de investimento, né? Pega 178, 179 que está relacionado aos assessores de investimento, enfim, tudo isso a gente consegue ver que existe primeiro uma homogeneidade dessa regulamentação, ou seja, uma tende a conversar com a outra. Interessante. Você consegue a gente consegue ver que existe uma preocupação
né, entre os grupos até de são trabalho. superintendências diferentes, né? Exato. É um mérito. Para alinhar tudo isso e fazer com que as normas se conversem. Porque no final do dia, né, eu vou ter um fundo fechado que eu quero fazer uma oferta pública, eu vou ter que conversar um 175 com um 160. Então, isso precisa estar alinhado. E a gente consegue ver isso nessa nova regulamentação, nesse novo, eu diria, esse conjunto de regulamentação. E também uma coisa muito, muito importante é que, de novo, de 10 anos para cá, a CVM teve uma preocupação em modernizar meios de comunicação alinhado com a nossa evolução tecnológica. Não fazia mais sentido prospecto em papel, não faz mais sentido necessariamente convocações de assembleia por papel, realização de assembleia presencial, sabe? Tudo isso que a gente sempre se acostumou a viver nos últimos 20, 25 anos, ou até antes disso, a CVM entendeu corretamente que, poxa, o mundo mudou, né? Então a gente precisa aqui oficializar meios de comunicação mais eficientes, como e-mails e qualquer outra coisa, realização de assembleias online, consultas online. Então, todo o uso da tecnologia atrelado à regulamentação do nosso mercado. Então, em linhas gerais, eu acho que esse arcabouço, esse novo arcabouço, ele vem complementar e está extremamente alinhado ao nosso momento atual de mercado, que mudou muito, né? O mercado é bem mais complexo, né? Você falou 2016, por exemplo, né? Estamos falando de 96, 97, né? Mercado futuro, né? Mercado mínimo. A bolsa era uma bolsa, mesmo da bolsa brigando para ter 1 bilhão por dia de negócio, né? É outro mercado, né? Hoje nós somos em 27, 28 mil fundos de investimento, né? É muito fundo de investimento. Inclusive, até por isso, acho que a regulamentação atual, que vai entrar em vigor em outubro de 2023 agora, ela visa otimizar um pouco essas estruturas, master feeder, família de fundos, tudo isso. Então, vamos falar. 175, então, instituição nova de fundo. Dá primeiro um overview. O que você acha que são as grandes mudanças? Primeiro, a primeira grande mudança, e para mim a mais importante, diz respeito não ao fundo, mas aos prestadores de serviço do fundo. Aos essenciais, que agora a norma nominou, que a gente está falando do administrador fiduciário e do gestor, né? Essas figuras, elas sempre existiram e elas são fundamentais em um fundo de investimento. Mas, até por conta dessa herança de um mercado antigo, os pesos de responsabilidade e atribuições se tornaram cada vez mais desproporcionais e desequilibrados. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na época lá da 2616, né, lá atrás, a gente só tinha, o que a gente tinha? Grandes bancos com as suas assets próprias, né? Ok. Então, naquela circunstância, você falar que o administrador era responsável por tudo, pela contratação dos prestadores de serviço, pela fiscalização, fazia sentido, porque só tinha aquilo. A partir do momento em que a gente começa a ter... que era um mundo diferente, né? Deixar para quem é novo não sabe, né? Antigamente eram os grandes bancos eram distribuídos, faziam administração, gestão e distribuíam, né? Tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Não tinha esse negócio de plataforma gestor independente, nada disso. Arquitetura aberta, não tinha nada disso, né? Era tudo dentro de casa. Então ali fazia sentido essa construção regulatória onde o administrador era responsável por tudo. Só que com a evolução desse mercado, e aí com a importância que se ganhou o gestor independente, especialmente a partir dos anos 2000, etc., você começa a ter cachorro balançando. Sabe que o ranking de gestão da Ambima começou em 2006, você tem ideia? Só teve gestão, então, só teve massa crítica em 2006. 2006, né? Poxa... E a partir então dessa época a gente começa a ver a importância que o gestor independente, a gestora independente ganhou no mercado. E aí você começa a ver que as coisas se inverteram, porque quem estruturou, e isso funciona até hoje, quem estrutura um fundo, quem conceitua e quer montar um fundo de investimento é a gestora, não é o administrador. Verdade. É o gestor que escolhe com quem ele quer trabalhar, é a gestora que escolhe quem que vai se distribuir, quem será o custodiante, quem será o administrador fiduciário. Verdade. Né? Essa é a realidade. Ele tem um cliente, geralmente, né? Exato. Ele tem um cliente. Só que a regulamentação não acompanhou isso. Então a regulamentação ainda colocava o peso nas costas do administrador fiduciário em relação a coisas que o gestor fazia. E isso causava uma insegurança muito grande.
né? Isso causava problemas, assim, a conta não fechava para o administrador fiduciário. Até por conta E ele tinha que ficar, muitas vezes... Então, a gente pode fazer esse corte, mas porque na minha cabeça eu fiquei pensando assim, esse trabalho quem faz é o gestor, mas a responsabilidade é minha. Então eu tenho que ficar gastando uma grana para ficar... Exato. E essa supervisão, essa fiscalização que o administrador tem e tinha que fazer, e vai ter que fazer até outubro desse ano, pelo menos, é algo que encarece, é algo que cria insegurança, né? E que afasta players. Nós tivemos um momento onde grandes administradores fiduciários, especialmente bancos internacionais, olharam e falaram assim, eu não quero mais estar nesse negócio, porque para minha conta não tá, o risco-retorno não está funcionando. Eu ganho pouco e tenho um risco grande. Então, eu estou contando tudo isso, Hudson, porque a 175 veio corrigir isso. Tá? A 175 ela veio para rebalancear esses pesos. Então, olha, vamos lá, o que é de quem aqui? Né? Quem que contrata, quem escolhe o distribuidor? É o gestor? Então, o gestor, agora você vai passar a ser responsável pela escolha do distribuidor, pela contratação do distribuidor. Que já era o que... Sim. Na prática era isso. Já era isso, né? Então, nada mais justo. Então, e aí com isso você tira um pouco desse peso das costas do administrador fiduciário, de forma que o mercado fica mais equilibrado. Então, eu acho que a primeira grande mudança da 175 está aí. Tá? É óbvio que, além disso, nós temos mudanças agora do produto. Né? Quando a gente fala do conceito da norma, a 175, né, a CVM estruturou de uma forma onde ela pudesse ser uma norma mãe, uma grande resolução com comandos gerais, e que ela tivesse depois anexos, hoje são 12, tem 11 publicados, mas são 12 no total, cada anexo com as peculiaridades de cada tipo de fundo de investimento. Isso é bom, hein? Isso é ótimo, porque até então, e aí por experiência, né, por erros e acertos, você tinha que fazer sempre uma leitura subsidiária de uma norma com a outra e de tentar juntar regulamentações específicas para ter uma interpretação melhor. Então, a CVM quis acabar com isso. Então, essa também é uma grande mudança, que é a estrutura mesmo regulatória e jurídica da regulamentação em si. E aí, indo para o produto em si... E que isso também reduz custo, né? Claro. Porque esse agora ficou mais organizado, mais seguro, o risco diminuiu. Com certeza, e vai ficar muito mais fácil para que todos nós possamos entender a norma. Né? Porque antes você tinha que caçar por aí, agora está tudo lá. A regra geral serve para qualquer tipo de fundo de investimento. Foi ideal. Independente se é um fundo líquido, se é um FDIC, se é um FIP, se é um fundo imobiliário, ou se é um FIAGRO, ou se é um FUNCINE. A regra geral é a mesma. Isso facilita muito, né? E traz segurança jurídica. Isso diminui, e eu consigo talvez vislumbrar um pouco disso, pelo menos é o que eu espero. Isso acaba, no final da ponta, diminuindo processos administrativos sancionadores. Menos decisões, menos problemas. Por quê? Porque você consegue entender melhor a norma. Verdade, você tem um ponto. Então, tu tem essa questão, e tem a questão também do próprio fundo mesmo. Porque, isso, né, do produto, como você tinha falado. O produto também, né? A 175 revolucionou, como a gente falou no início, Hudson, de tempos em tempos tem esses marcos regulatórios. Mas a 175 ela é disruptiva nesse aspecto. Essa é uma palavra, né, bastante utilizada. Agora ela está meio da moda. Mas ele é disruptivo de verdade. Mano, por favor, agora você vai ter que explicar. Não, eu vou explicar, porque a gente está acostumado, né, a olhar um regulamento de um fundo de investimento, um documento que parece um único documento que tem uma receita de bolo ali. A 175 quis quebrar isso. Dentro de um princípio onde eu tenho, em termos de documentação, vai ter um regulamento onde tem a base de tudo. Depois você pode ter um anexo que vão ter classes de cotas que eu vou explicar. E você pode ter o apêndice ainda. E por que está isso acontecendo? Isso também decorre de uma evolução e de um alinhamento do mercado brasileiro às práticas internacionais, onde lá fora é muito comum você ter patrimônio segregado. Okay. Onde você consegue ter portfólios segregados. Isso significa que debaixo de um grande guarda-chuva, chamado fundo de investimento, você consegue ter compartimentos segregados, ou seja, carteiras
de investimentos segregadas uma da outra, A, B, C, D, sem que haja contaminação entre elas, tá? De forma que o cotista pode escolher se ele quer investir na classe A do fundo X, na classe B do fundo X, etc. Então, essa é uma forma que já existe lá fora e que chegou aqui no Brasil, muito por conta, ou especialmente por conta da Lei de Liberdade Econômica, de uma alteração que teve no Código Civil, onde se permitiu a segregação patrimonial de uma carteira de fundo de investimento. Tá. Vai dar trabalho também, senão. Vai, na adaptação disso tudo é uma loucura, né? Fico imaginando. Essa questão da segregação, a gente já tem um padrão internacional, assim, para seguir, pensando na justiça americana, porque zero de jogo é um negócio. Sim. É disruptivo, como você fala. Exato. Porque, vou pegar um exemplo de uma jurisdição que é muito conhecida aqui no Brasil e muito utilizada, que é Cayman. Né? Cayman é uma jurisdição que já existe essa questão das SCP, das SPCs, né? Que são os portfólios segregados há muitos anos. Né? Inclusive, isso passou pela Corte de Cayman por julgamentos onde se garantiu a segregação. Então, um dos grandes medos da segregação é o risco de contaminação entre elas. Eu fico imaginando. Né? E isso já foi testado na Corte de Cayman, já foi validado, que trouxe segurança lá para a jurisdição, e a gente espera que isso aconteça no Brasil. Então a gente tem um modelo já. A gente já tem um modelo lá fora, que a gente espera que quando chegar um tipo de discussão como essa aqui no Brasil, que a justiça brasileira, esperamos que ela confirme a segregação entre esses portfólios. Né? Então, isso é muito diferente na regulamentação, isso nunca existiu e vai passar a existir a partir de outubro deste ano, quando entra em vigor a nova resolução. Então, essas classes, esses portfólios estão nesse nível de classe. Então eu consigo ter várias classes debaixo de um grande guarda-chuva de um fundo de investimento. Isso traz uma otimização, inclusive, de estruturas que nós temos hoje. A gente falou, né, brincou aqui, nós temos hoje cerca de 28 mil fundos de investimento, mas a gente poderia ter muito menos. Porque a grande parte desses fundos estão em estruturas que a gente chama aqui de master feeders. São estruturas onde eu tenho um grande fundo com vários pequenos filhotes em cima, onde os investidores entram. Os FIIs, né? Os FIIs. E com essas estruturas hoje que a gente vai poder ter de grande fundo com classes segregadas e com subclasses, que são os apêndices, o subclasse onde tem o passivo, onde eu consigo ter diferenciação comercial de taxas. Se você olha tudo isso, você vê que essa nova estrutura vai conseguir substituir muito essas estruturas de master feeder. A rigor você vai ter um fundo, quer dizer, a rigor você poderia ter um fundo com várias classes e subclasses. Cada caso várias subclasses. Dentro da sua casa você consegue organizar melhor. O fundo poderia virar uma asset para ter um fundo. Exatamente. Eu posso ter no limite uma asset com um fundo e várias classes e várias subclasses. Então, eu acho que essas são as grandes mudanças de uma forma mais macro, Hudson, da 175. Né? Por conta dessas questões de subclasse, puxa uma questão importante, que é uma exigência e é um caminho que a CVM decidiu tomar há alguns anos, que é de transparência, de remuneração, de rebates, né, de acordos de remuneração. Aí você vai ter que explicar um pouquinho. Então, enfim, tem muita coisa aqui, eu não sei se a gente vai falar disso agora. Não, podemos falar sim, tranquilo, pode falar. Vamos pegar essa segunda parte, que eu acho que é transparência. É isso. Que é outro pilar da mudança. Acho que não só a gente consegue ver, né, a preocupação da CVM na busca pela transparência e pela divulgação da informação ao investidor na 175, mas a gente consegue ver em outras dessas normas mais recentes, como inclusive na 178, 179 dos assessores de investimento. Em primeiro ponto, vale aqui dizer que a CVM, não nessa norma, mas já nas anteriores, ela já foi num viés de proibir pagamento de rebate. O que é pagamento de rebate? Isso que eu te pedi, dar só uma explicação rápida, nem todo mundo... Pagamento de rebate é assim, você tem, por exemplo, fundos alocadores, fundos que decidem investir no seu fundo.
né? E aí você fala assim, olha, investe aqui, investe no meu fundo que eu te devolvo parte da minha taxa que eu cobro aqui. Tá? Isso é legítimo, o mercado funciona assim. Mas isso faz com que eu tivesse, como esse rebate não é uma informação pública, você consegue só ver a taxa de administração do regulamento 2%. Mas alguns investidores que investem, no final, no net, paga menos. Porque parte desses 2% o gestor devolve para o gestor do fundo de cima. Tá. Entendeu? Então, que é o alocador. Que é o alocador, por exemplo, que pode ser um feeder de distribuição. Então eu tenho uma plataforma que vai distribuir as cotas do meu fundo. Eu monto um feeder só para essa plataforma e eu rebato para essa plataforma um pedaço do que seria a minha remuneração. Isso acaba sendo, na prática, um incentivo. Sim, né? É um comissionamento. E é isso, Hudson, que a CVM ela quer, primeiro, proibir rebates que fiquem com o gestor do fundo de cima. Então, assim, se você quiser receber rebate, tudo bem, pode pagar, mas isso vai ter que reverter em benefício do fundo de cima, e não para você. Você é gestor, você plataforma. Você é gestor da plataforma, do fundo de cima. Tá. E por que isso? Porque o investidor lá da plataforma, da ponta final, não estava sabendo quanto que a pessoa que me vendeu estava de fato recebendo. Ou seja, pegar aqui, tangenciar aqui o conflito de interesse. No fim das contas, ele me vendeu aquele fundo que era bom para mim ou porque ele recebe mais? É isso. É isso, no final, conceitualmente, é isso que a CVM quer evitar. Tá. E como que ela buscou evitar isso? Dando transparência, falando assim, olha, você vai precisar explicar para o seu investidor, ou você devolve esse benefício para ele, ou você vai ter que aumentar a sua taxa de gestão para justificar por que você está aumentando a sua taxa? Porque eu deixei de receber o meu comissionamento. Tá, entendeu? Entendi. Essa é a questão. Então, aí que está a transparência. Então, assim, agora, infelizmente, ou felizmente, né? Depende da ótica, o gestor vai ter que tomar uma decisão muito dura. O alocador, a plataforma vai ter que falar assim, olha, ou eu abro mão dessa remuneração, desse comissionamento, ou eu vou ter que aumentar a minha taxa e aí vai ficar transparente para o meu investidor quanto eu de fato recebia. Verdade, pura verdade. Entendeu? Ele não recebia 2%. Não. Ele recebia muito mais. Muito mais. E porque isso, como é um acordo privado, é um contrato, isso não é público. E o que a CVM quer dar é essa transparência, essa publicidade. Particularmente eu acho bom. Do ponto de vista de mercado, nos parece correto isso. É que isso vai trazer uma mudança completa nesses rearranjos comerciais. Isso é aquele. Esse é o status quo, esse é o mainstream hoje. Exato. Vai mudar tudo. Vai mudar, porque agora você vai ter, por meio de subclasses, uma taxa específica para cada distribuidor. Tá bom. Entendeu? Ao invés de voltar como rebate, eu vou ter que calibrar na taxa dele quanto que de fato ele vai cobrar, quanto que eu vou pagar para ele de taxa. E aí eu vou até aproveitar já para te fazer introduzir aqui aquele negócio da taxa de remuneração, com a discussão, né, que a taxa, primeiro, né, que é o gestor que contrata o distribuidor. Sim. Se aproveitasse para falar um pouco disso. E depois que essa taxa de remuneração vai ser essa que você falou, vai ser obrigatória e vai dar transparência. Exato. Bom, primeiro é isso, né? Nesse reequilíbrio que a norma buscou dar entre administrador e gestor, está uma das figuras mais importantes, que é o distribuidor, né? Quem escolhe o distribuidor? O gestor. Então, quem contratará o distribuidor? O gestor. E é ele que paga o rebate, muitas vezes. Exatamente. Então, é ele que vai, até porque é da parcela da taxa de gestão que sai a remuneração do distribuidor. Então, ele que vai ter que se alinhar comercialmente. O que antes era um rebate que eu pagava, agora vai ter que estar ou dentro de uma taxa de distribuição específica ou dentro da taxa de gestão, se esse distribuidor for uma plataforma com um fundo dele próprio, entendeu? Então, isso vai variar muito, mas esses rearranjos, fato é, no final do dia, Hudson, é que vai ter transparência. Um investidor que for mais atento e mais detalhista vai conseguir ver nas informações públicas
quanto de fato aquela pessoa que te vendeu está recebendo. Né? Super positivo. Coisa que hoje fica um pouco escondido por conta desses arranjos privados. Tá. Né? Isso se aplica para a gestora, para distribuidor e também agora para os assessores de investimento. Isso é que a gente tem a norma nova também, né? Tem a norma nova, que é a resolução 178 e a 179 que vem junto, que mudou, e aqui é só um outro capítulo, né? Os assessores de investimento também é outro capítulo dessa história, né, Hudson? Que é um prestador de serviço que, apesar de existir, né, eu fui descobrir isso recentemente, na verdade, a primeira vez que uma regulamentação falou de agente autônomo foi uma resolução do CMN de 67, sabia? Uma resolução de 67 que tratou pela primeira vez de agente autônomo de investimento. Num outro contexto, para outra finalidade. 67? Não consigo nem imaginar. E isso foi evoluindo, claro, né? A CVM regulamentou essa atividade e hoje os assessores de investimento, e assim que nós devemos chamá-los agora, eles passaram a ser parte fundamental da estratégia de pulverização, de capilaridade, né, do incremento e da democratização de acesso ao mercado financeiro de capitais. Então deixa eu até te fazer uma pergunta nessa linha, porque o que a gente estava falando da norma de fundos, do produto, mas a gente começou, me parece, André, que a gente está começando a convergir, olhar tudo, na verdade, assim, tem uma distribuição. O fundo é um produto que tem... Não são coisas estanques. O produto é isso aqui. O distribuidor é isso aqui. Acho que o advento da plataforma, eu queria que você falasse um pouquinho nessa pegada da distribuição, mudou muito do que está acontecendo hoje. Talvez é porque essa questão da arquitetura aberta, a distribuição independente, mudou o cenário. Com toda certeza. Foi muito revolucionário, né, como o mercado evoluiu nessa questão da arquitetura aberta, das plataformas de distribuição, né? Eles de fato forçaram os grandes bancos a saírem da zona de conforto. Né? A partir do momento em que as plataformas ganharam projeção e importância e colocaram nas suas prateleiras produtos das mais diversas gestoras independentes, você vê que os grandes bancos não puderam fechar os olhos para isso. Com certeza. Tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Né? Então, você passou a ter uma grande loja digital com vários, entre aspas, vendedores que são os assessores de investimento que captam e continuam captando, claro, investidores do Brasil todo para comprar produtos que estão nessa prateleira. E produtos de tudo que é tipo. Tudo que é tipo, né? Então, isso foi muito importante para o crescimento desse mercado. Né? Você vê, a gente, como estava conversando um pouco antes, né, da gente gravar aqui, o quanto aumentou a quantidade de pessoas físicas em bolsa. Né? Você me lembra que em 2018 a gente tinha o quê? 1 milhão de pessoas, mais ou menos? Exato. Aumentou demais. Por quê? Por conta dos assessores de investimento também. Né? A parte de fundo, acesso a produtos de investimento como fundos de investimento. Ninguém sabia direito o que era um fundo, que tipo de fundo fundo multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa. O mercado não vendia em agência. Exato, entendeu? Então hoje você vê pessoas até relativamente humildes dos lugares mais longínquos do país sabendo o que é um fundo, sabendo o que é. E aí a importância da gente conseguir transmitir as informações de forma transparente e eficiente, que é o que a CVM buscou na regulamentação. Né? A comunicação com o investidor final tem que ser fácil. Especialmente o investidor de varejo precisa ter uma comunicação fácil e ele tem que ter acesso a produtos que antes eles não tinham, que também foi uma grande mudança. Produtos estruturados como FDIC não eram acessíveis a varejo. Passará a ser acessível. Eu acho um grande mérito isso. Né? Sinceramente, tem estruturas de FDIC que rodam muito bem. Poxa, no tempo que não... investimento no exterior, Hudson. Investimento no exterior, varejo. Hoje, a partir da 175, investimento no exterior vai ser uma grande realidade. Isso vai passar a ser normal para varejo. Então, né, eu estou aqui transmitindo muitos assuntos, mas
Tudo para dizer que, na verdade, Mas são muitos assuntos, desculpa ter te cortado, mas são muitos assuntos, mas todos eles, na fim da dia, impactam o investidor. Exato. A forma como ele compra, onde ele compra, que produto ele compra. E um ponto que a gente estava falando é a transparência da remuneração. Quanto que, de fato, aquele assessor de investimento está ganhando para vender aquele produto? Hoje a gente não tem essa informação. Então, entra no conceito do conflito de interesses. Será que ele está vendendo porque de fato é o melhor para mim? Será que ele está vendendo porque eventualmente ele está ganhando mais comissionamento? Óbvio que a grande maioria dos assessores, né, são profissionais e fazem isso, obviamente, dentro do melhor para o investidor. Mas não se sabe, essa informação ela nunca foi transparente e vai passar a ser. Né? A 178, junto com a 179, a resolução 179 que diz respeito aos intermediários, aos contratantes dos assessores, eles têm uma responsabilidade por dar transparência dessas informações. Mais uma vez, transparência de novo. Transparência quantitativa e qualitativa para os investidores finais. Então, trimestralmente, esses intermediários vão ter que disponibilizar um relatório aos investidores, demonstrando como é a forma de comissionamento, né? Demonstrando o que foi vendido, a quanto que foi vendido. Então, existe um relatório. Outra revolução. Muito. E tudo isso está tudo alinhado, né? Se acabou, essas novas resoluções estão todas meio ligadas nesse Mais ou menos o que a conceito. gente falou no início da conversa. O mercado de capitais, e quando a gente olha, porque assim, fundo é um produto. Estamos falando aqui de milhões de investidores, agora não sei o número exatamente, são 22 mil fundos, né? Vamos ver. É o produto mais vendido em plataforma, com certeza também. Na verdade, tudo, como a gente falou, é um novo arcabouço para o mercado de capitais brasileiro. E no final da linha é isso, é um investidor, pensando no investidor final, especialmente o de varejo, comunicação clara, transparência, disclosure, enfim, é isso que a CVM, penso eu, que se preocupou acertadamente. Você acha que isso vai ter custo, André? Você acha assim, o que você vê assim, olhando assim, poxa, isso vai ter um custo, depois vai ter duas perguntas. Primeiro, como é que você acha que vai ser a transição? E como é que é a questão de custo? Custo a longo prazo tende a diluir, mas como é que você vê isso aí? Olha, a transição, dentro desse projeto, né, de mudança regulatória, a CVM concedeu prazos adequados para que o mercado possa se readaptar, não só sobre o aspecto de atualização dos documentos dos fundos de investimento à nova realidade, mas também para que os players pudessem criar novos rearranjos comerciais. Isso vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho, já está dando. Imagina uma plataforma das maiores que a gente tem aí, quantos contratos vão ter que ser revistos? Pois é, todo o mercado vai ter que rever, mas isso vai acontecer, isso é para o bem, né? A gente já passou por várias ondas e a gente sabe que no final, com o tempo, as coisas se acalmam, se adaptam. Isso vai acontecer, acredito que assim, talvez 1, 2, até mais, alguns anos a gente vai estar... Essa é mal mesmo, hein? 2, 3, 4 anos é mal mesmo. Não, mas a gente tem até o final do ano que vem, basicamente, em linhas gerais, para adaptar tudo. Que eu acho que esses rearranjos comerciais, né, que vão ter que ser feitos, isso vai acontecer ao longo deste ano de 2023. Acho que isso vai... Por que você acha que... Porque assim, a partir de outubro de 2023, já entra em vigor a nova regulamentação. Ok. De fundo. Tá? A de agente autônomo já entrou, né? Mas a de fundo vai entrar em outubro. Tá. E aí, quando entrar em outubro, qualquer novo produto que for lançado já vai ter que ser lançado num método novo. Não dá para segurar muito tempo. Não dá para segurar muito tempo. Não dá, tem produto que... E em relação aos assessores de investimento, cuja a 178 já entrou em vigor, também é a mesma coisa. Você tem aqui, existe um prazo maior para que os intermediários possam se organizar do ponto de vista até sistêmico, né, a questão do relatório com as informações quantitativas e qualitativas, mas isso vai ter que ser feito nos próximos meses, né, para que isso possa ser divulgado a partir do ano que vem, etc. Então, assim, em termos de custo, existe uma adaptação do mercado de tudo isso, mas quando a gente pensa talvez na concorrência, quando você abre essas informações de forma equânime entre todo o mercado, o investidor começa a ter uma maior possibilidade de comparação de produtos,
eu consigo comparar produto, eu consigo comparar prestador de serviço. Então, eu consigo ter uma decisão melhor tomada. Né? Sem a menor dúvida. E talvez isso faça com que custos e taxas se adaptem com o tempo também. Né? Porque é transparente, eu busco saber quanto que o outro está, etc. É a concorrência que você falou, né? É isso. A concorrência também fez taxa de administração cair. Né? A gente não pode esquecer que a gente vem de patamares com fundo DI cobrando 3%, 3% de taxa de administração há alguns anos atrás. E depois que a gente começou a ter uma concorrência maior, as taxas de administração caíram bastante. Né? E a transparência, você acabou de colocar um ponto, alguém que vê, poxa, mas essa plataforma, esse distribuidor está ganhando tanto em cima do meu investimento. Mas peraí, você começa a pensar, né? Será que ele é o melhor investimento para mim mesmo? Ou aquele outro ali, de repente, está sendo melhor? Começa a ser, né? Você começa a ter essa coisa. Me diz uma coisa, o que você acha que são os grandes desafios assim, de adaptação da norma? Tem essa questão da clássica, mas o que você vê assim? Onde é que o bicho vai pegar? Hudson, primeiro tem acho que o primeiro impacto de qualquer nova regulamentação, especialmente essas que mudam muita coisa. Acho que tem um primeiro ponto que é o mercado entender a norma. É difícil de entender? Olha, para nós que lidamos com isso todo dia, hoje já está mais digerido. Mas ela não é tão fácil porque ela muda muito conceito, muda muita premissa. Né? E isso o mercado tem que... Aí sem aquela comparação, você que pegou a 400, pegou a 555 e pegou essa, só para botar essas duas. Como é que você compara? O nível de dúvida que você tinha, que seus clientes chegavam? Não, muito diferente. Hoje, o nível, a complexidade, o nível de dúvida em relação ao 75 é muito maior do que na 555, na 409 e assim por diante. Porque muda muito, muda o DNA de um fundo de investimento, como eu falei, né, nessa questão de classes segregadas, portfólio segregado, fundo com classes e subclasses. Aquele negócio da, como é que é? Responsabilidade limitada também agora, imagino que isso também deve estar sendo. Tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Agora fundo com responsabilidade limitada com possibilidade de insolvência. Não existia isso em fundo de investimento. Isso tudo veio por conta da lei de liberdade econômica. Então, sim, a gente nunca imaginava, pelo menos eu não imaginava que eu ainda ia estar trabalhando e ver fundos com classes segregadas e possibilidade de insolvência, sabe? A gente sempre trabalhou num ambiente onde possibilidade de PL negativo com chamada de aportes adicionais pelos investidores, essa sempre foi a nossa realidade. E hoje a gente vai passar a ter um mundo onde de fato eu tenho, do ponto de vista legal, uma responsabilidade limitada do fundo, da classe, na verdade, do fundo, não é do fundo, é da classe, e onde o cotista não vai ser chamado a aportar mais nada, ou seja, o fundo vai entrar em processo de insolvência judicial, decretado por fundo ou a classe? A classe. A classe. Nossa, tô confuso. Isso a gente, esse mindset a gente tem que mudar, né? Porque a gente tem que sempre agora se referir à classe, porque é onde está o portfólio segregado, é onde está o CNPJ do ativo. Né? Eu vou usar uma frase até que o superintendente da CVM, o Daniel Maeda, usa, que assim, a classe de um fundo é onde estão os ativos e a subclasse de uma classe tá bom. é onde você controla o passivo, onde você tem a relação com o investidor, onde você tem a taxa, as taxas, etc. Né? A subclasse ela está plugada em uma classe sempre. Agora eu até fiquei com uma dúvida agora aqui, desculpa aí, né? Não, é uma escadinha, você tem um fundo, aí você tem dentro do fundo classe, onde estão os ativos segregados, e você debaixo dessa classe você pode ter uma ou mais subclasses. As subclasses é onde está a cota, é onde está a taxa. Exatamente, eu ia falar, então na verdade a cota está na subclasse. Está na subclasse. A cota está na subclasse. Está na subclasse. Porque é onde você pode diferenciar classes por taxa. Por exemplo, olha, eu tenho uma classe de um fundo que é DI, hipoteticamente falando, tá? Uma classe DI normal. Só que eu tenho investidores que são investidores de varejo, eu tenho investidores de private, eu tenho investidores institucionais. Hipoteticamente, para o varejo eu quero cobrar 2%, para o private eu quero cobrar 1%
mas o ticket para entrar é de 1 milhão. Certo. O institucional vai cobrar meio. Eu consigo ter isso tudo em subclasses distintas debaixo de uma mesma classe. Tá. Entendeu? Então, e isso, essa é uma das vantagens, porque hoje como que funciona esse arranjo? Eu tenho um fundo DI com feeders. Um fundo feeder só para varejo, um fundo feeder só para private, um fundo feeder só para institucional. Eu tenho 4 fundos. Entendeu? Você vai ter uma classe com 3 subclasses. Exato. Né? Agora é engraçado você imaginar que você pode ter um fundo que tem lá 3, 4 classes, uma classe quebra e o fundo está bem. Tá bem? O fundo está bem, não, mas quebrou uma classe. Quebrou. Não, mas aquela classe está segregada, pode ficar tranquilo. Isso. É isso. E esse cuidado a CVM teve junto com a Ambima, o nosso escritório teve a felicidade de participar desses debates também, para que a redação da regulamentação fosse muito clara em relação à segregação, que a gente buscou ter um cuidado redacional, inclusive, para que não tivesse nenhum nível de dúvida que pudessem ter uma interpretação futura de algum nível de contaminação. Tá. Então a gente já foi pensando com um pouco de cabeça de juiz, que entende menos do mercado financeiro de capitais. Então assim, olha, se o juiz lê isso, ele vai entender que é segregado. Então, assim, a pavimentação não está feita, a regulamentação é boa, o texto é bom, agora a gente precisa testar e só o tempo vai nos dizer se de fato a segregação vai ser efetiva, vai ser eficiente. Tá. E essa questão da subclasse, então, as pessoas vão comprar, são subclasses, né? O fundo não vai ter uma cota, a princípio? Não. O fundo não tem cota, até porque... Nem a classe talvez precise ter. Nem a classe, porque a subclasse é opcional. Eu não preciso ter subclasse necessariamente. Tá. Eu posso ter o cotista plugado direto numa classe. Se eu for ter só uma subclasse, eu não preciso. Ela vai entrar direto na classe. Né? Então, a subclasse é uma ferramenta a mais que o gestor tem para criar essa diferença, essa modulação, essa diferença entre passivo, entre tipos de investidores. Tá. E o investidor, então, quando entrar no fundo, vai ler o quê? Então, ele vai receber um kit agora. Hoje ele recebe só um regulamento. Ele vai receber um kit que vai ser o regulamento de um fundo, junto com o anexo daquela classe que ele investiu e o apêndice da subclasse. Que vai ser pequenininho. Exatamente. Parece complicado, mas na verdade ele é muito mais inteligível, porque ele vai receber um kit que vai ter o regulamento, o anexo e o apêndice específico para ele. Tá. Entendeu? Então, e os documentos eles são complementares. Ou seja, não vai ter que ler tudo de novo. Não é que é uma coisa. E também um outro cuidado bastante importante é que isso também é importante, a CVM buscou trazer um nível de orientação geral em termos de conteúdo desses documentos para que ele não ficasse aquele juridiquês chato. E ininteligível para os seres humanos. Então, assim, quando a gente lê junto um regulamento com seu respectivo anexo, com seu respectivo apêndice, o investidor vai conseguir entender isso, que ele vem do macro para o micro, que ele vem das regras gerais do fundo que ele investe, mas que tem a política de investimento específica daquela classe que ele está investindo, e que tem a parte específica daquela subclasse dele, quanto ele paga, qual é a forma qual é a taxa, qual é a regra de cotização. Tudo isso está no nível da subclasse. Verdade, que você pode ter regras de cotização diferentes por subclasse também, né? Posso. Pode ter taxa diferente, pode ter regra de ticket de entrada e saída diferente, regra de permanência, pode ter tudo. Tudo naquela subclasse específica. A gente precisa aqui fazer, obviamente, um exercício mental para entender tudo isso e se acostumar com a nova realidade. Não, é verdade. A gente está chegando para o fim, André, mas eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer. Já? Nossa. Já estamos chegando para o fim. Fala demais. Nada, que isso, pelo amor de Deus. E o futuro, o que você vê? Temos uma regra nova, um marco regulatório totalmente diferente. Então, e aí, como é que você vê o futuro? Eu vejo um futuro assim. Primeiro, eu acho que o mercado tem que se acostumar com a nova regulamentação e tem que se acostumar com um novo patamar em termos de relação com o investidor, eu penso. Gostei disso, hein? Eu acho que assim,
o mercado vai ter que se acostumar a ver o investidor como protagonista, como alguém que precisa de informação para tomar a melhor decisão. Eu acho que o mercado vai ter que conseguir cativar melhor o investidor para trazê-lo mais para perto e mostrar que eu sou transparente, eu sou ético, está aqui as informações abertas para você tomar a sua melhor decisão. Entendeu? Eu acho que o mercado, eu vejo muito isso, pelo menos é assim que eu espero para o bem do mercado. Eu também vejo uma mudança muito significativa no nível de governança que os players vão precisar ter internamente. O gestor, o assessor de investimento, até o administrador fiduciário, eles todos vão ter que ter um nível de governança interna, políticas internas, né? Que já hoje é bom, né? Você acha que vai dar uma incrementada? Vai, necessariamente vai. O administrador fiduciário menos, porque ele já, por obrigação, já tinha que ter muita coisa. Mas a gestora independente, especialmente os assessores de investimento, eles vão precisar subir um degrau nesse nível de governança. A parte de compliance, né, a parte relacionada à ética, a esses controles internos, tudo isso a norma exige que eles tenham mais estrutura, até porque eles assumiram mais responsabilidades. Então eles precisam ter uma estrutura compatível com isso. E então a gente nos próximos anos tende a ter aí, talvez alguns players saiam, porque os custos tendem a aumentar. Óbvio, tem um lado bom, né? Aumenta não é à toa, aumenta porque tem vantagem, o investidor está mais seguro na sua relação, mas pode ser. E com certeza, quando a gente fala de uma governança maior, a gente vai ter mais processo, a gente vai ter mais responsabilização e eu acho que o mercado continua crescendo, né, André? Acho que é um mercado que cresce, né? Cresce demais. Como você falou, acho que vai existir uma seleção natural aqui, né? Aqueles que eventualmente não queiram ou não tenham capacidade de se adaptar à nova realidade vão sair do mercado, naturalmente. Mas aqueles que permanecerem, eu acho que tem eu sou otimista, então eu acho que o mercado vai crescer junto. Eu acho que, de novo, essa capilaridade que os assessores conseguiram trazer para o mercado, junto com uma nova estrutura de fundo, junto com novas possibilidades de investimento, onshore, offshore, produtos estruturados, tudo isso acho que vai fazer com que o mercado continue crescendo ainda mais. Se a gente for ver, é muito engraçado, né? Eu estava pensando nisso, já estamos chegando no final, mas eu falo demais, você fala que fala, mas eu é que falo. É engraçado como é que a indústria de fundos, ela cresceu muito mais do que o país não cresce direito há 20 anos, né? Mas anda de lado há 20 anos, mas a indústria de fundos ela vem crescendo, e ela vem crescendo com maior governança, ela vem crescendo até com nível de custo mais elevado, que é natural também, com uma diversidade maior. É interessante, né? Eu acho, assim... bom, eu sou muito suspeito para falar desse mercado, e apesar de advogado, eu sou apaixonado por fundo de investimento, foi o que eu sempre fiz minha vida toda. Então, assim, você vê, né, de onde partimos, numa época onde nós tínhamos só FIF e FAC de agência bancária, para o que a gente tem hoje em termos de possibilidade, de complexidade, de oportunidade. Não dá para dizer que a gente não cresceu, não desenvolveu. O mercado é muito, muito, muito melhor do que era há 5 anos atrás. Não estou nem voltando muito. O mercado hoje é muito melhor, ele é muito mais robusto, seguro. Então, só dá para pensar que daqui para frente coisas boas virão. Que bom, que bom. André, infelizmente tem que acabar mesmo, André, é uma pena. Gente, foi um prazer. Aliás, esse é o último episódio da temporada. Esse é o último episódio da temporada, viu? Um convidado especialíssimo para o último episódio. Hein? Gente, muito obrigado, André. Super obrigado, adorei a conversa, foi ótima. Um prazer tudo meu. Gente, muito obrigado. Abraço a todos. Próximo semestre estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.